Boa tarde para todos, para todas. Estamos agora em uma nova edição do meu podcast, The Alchemist. Estou com um convidado hoje que vai falar sobre terapias. É um assunto diferente do que eu tenho falado. E eu já vou apresentar ele para vocês. Eu já vou começar apresentando. Ops. Olá, tudo jóia? O nome dele é Lucas Abelama. Lucas Abelama, Abelama. É isso aí. Por favor, Lucas, eu vou te apresentar, mas se apresente para a gente começar de uma maneira diferente hoje. Fala um pouquinho de você já. Eu sou o Lucas Abelama, trabalho com terapias integrativas e trabalho com a parte de tarô terapêutico também e artes abstratas. Mas hoje aqui a gente está mais para falar das terapias, né? Sim. Deixa eu voltar aqui. Então, o Lucas, eu conheci ele faz pouco tempo, no espaço EIWA, e tem uma coisa que chamou a atenção nele, depois eu descobri por quê, foi a energia dele. Ele estava fazendo massagem numa pessoa e, de repente, eu parei, olhei, eu falei, nossa, me chamou a atenção, assim, porque a gente não para olhar. As pessoas que fazem massagem normalmente, elas passam um pouco desapercebidas, porque elas estão integradas naquele trabalho, né? Ele me chamou muito a atenção por conta da energia dele. E tem uma explicação para essa energia dele que se diferenciou das outras pessoas. Ele trabalha com a medicina tradicional chinesa. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, aí vou passar para ele falar para a gente. E vou fazer um teste de energia com ele aqui, daqui a pouquinho, vocês vão ver com o quê. Então, assim, ele fala, essa terapia integrativa, ele fala que é a real conexão entre a mente e o corpo. Então, na medicina tradicional chinesa, ele trabalha com uma técnica chamada Tuiná, que ele vai explicar depois do que se trata. E isso tem a ver com o equilíbrio sistêmico, que é o equilíbrio do corpo, mente e espírito, né? Enfim. Ele estudou no CEMETRAC, que é Centro de Medicina Tradicional Chinesa. Eu fiz uma pesquisa sobre ele. Eu descobri que ele trabalhou até como modelo, né? Que eu também tive agência de modelo e também fui longe, né? Mas, enfim, ele agora está nas terapias. Então, Niromate. O que é Niromate? Niromate é uma técnica que envolve osteopatia, técnicas de osteopatia com medicina tradicional chinesa, os pontos gatilhos Mushu no nosso corpo. Então, é uma técnica francesa, muito difundida lá, que foi trazida para cá e eu tive o privilégio de conhecer e experienciar o curso. Ah, legal. E muito legal. Ele vai entrar em detalhes depois. Deixa eu voltar. Eu vou ficar voltando aqui, a gente vai falar um tempinho aqui, mas vai ao ar domingo agora, ao meio-dia. EDASP, o que é EDASP? EDASP é a escola de dança contemporânea de São Paulo, né? Então, fica ali na Praça das Artes. Eu estudei 4 anos lá, dança contemporânea e educação somática com a Lude Carvalho, que depois eu vou comentar um pouquinho mais dela, que é uma grande referência na minha vida, dentro do conhecimento corporal, corpo, mente e espírito, e quem me introduziu à medicina chinesa através do Qigong. Ótimo. E ele fez a FMU também. Fiz artes visuais. Faculdade Metropolitana. Eu também fiz comunicação visual na FAP. Faculdade Metropolitanas Unidas, artes visuais, dança e teatro lá também. Isso, é tudo envolvido. Então, e também ele trabalha com uma técnica chamada LDA, que é liberação de bloqueios físicos e emocionais. Então, todo tipo de massagem é uma massagem energética, na verdade, né? Todo tipo de massagem energética, ela vai tateando o corpo, mas ela vai descobrindo que está no espírito. Então, não é só o corpo, ele vai falar sobre isso. Então, a medicina, só vou introduzir, a medicina chinesa, ela começou na Ásia, Japão, Coreia, Tibete e Mongólia. Inclusive, eu trouxe um livro aqui, que a gente, de repente, pode consultar, depois eu já vou indicar, que é o livro da medicina tibetana. Que esse livro ele fala justamente sobre essas técnicas, o que é a doença, a cura da doença, a fitoterapia, que tem a ver com o que a gente vai falar.
É um livro maravilhoso para quem se interessa pelo assunto. É super rico em ilustrações. Eu trouxe o livro da medicina chinesa, né, que a gente vai falar sobre isso também. Inclusive, eu vim a caráter hoje. E o pequeno livro da cura vibracional e energética. E eu vou abrir um espacinho aqui para o Lucas falar alguns livros que ele acha interessantes vocês terem sobre esses assuntos. Dentro de literatura da medicina tradicional chinesa, mais do que você só adentrar do que ela traz, como várias referências você trouxe aqui, a filosofia, ela auxilia você a compreender essa técnica que é milenar, remonta a mais de 3 a 5 mil anos de existência. Então, pela pegada, você imagina que está aí até hoje, tem um sentido e um fundamento, né? Então, dentro desse princípio, você tem A Alquimia do Movimento, um livro super bacana que traz a questão do movimento do Qi, da energia. Vou até anotar. Enfim, são referências muito legais. Você tem o livro do Edgar Cantelli também, que ele lançou recentemente, super palatável e acessível, que fala do I Ching, junto com a medicina tradicional chinesa. Então, o Edgar Cantelli foi meu professor, inclusive, no CEMETRAC, incrível, que segue a linhagem das agulhas de ouro, né? Então, do Liu Pailin. Então, é muito interessante. Como porque que é isso de agulhas de ouro? É acupuntura? Na verdade, que é uma escola de acupuntura, onde eles ensinam o Tuiná, que é uma porta de entrada para quem quer entrar na medicina chinesa, que é a massagem. Trabalha a mesma coisa da acupuntura, só que com as mãos, né? Então, trabalhando nos meridianos corporais. Aí vem a acupuntura, vem a fitoterapia, né? Então, você tem a dietética, tem o Qigong. São elementos da medicina tradicional chinesa. Né? Então, você tem algumas referências. Tem muitos livros técnicos, mas para quem está começando, é legal dar essa começar pela história, introdução, né? Pela filosofia, exato. pela história. Tem até um livro clássico, né? Livro do Imperador Amarelo, que ajuda você a adentrar dentro desse universo, né? Então, a conhecer aos poucos. Dentro da Sociedade Taoísta de São Paulo, a gente tem o Wagner, que é o sacerdote, né? E ele ensina muito sobre esses conceitos filosóficos. Inclusive, quem pesquisar vai encontrar, tem muita coisa online que eles disponibilizam. Tem as técnicas de Qigong, né? Para quem quer conhecer através da prática, do experienciar no corpo. O que é a medicina chinesa, o que é o Qi, como ele atua no nosso organismo. Se você for ver, na medicina, na verdade, envolve as práticas corporais, alimentares, habituais, liberações, tanto psicofísicas, né, que a gente chama, né? Então, bloqueio que dá no corpo físico pode ser um bloqueio de um canal, de um meridiano. Então, falar dos meridianos corporais. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, Então, ele falou, e eu anotei aqui, né, que eu sempre estudo antes de receber alguém, apesar de adorar estudar esses assuntos, eu estudo faz tempo. Mas ele falou dos 5 pilares da medicina chinesa, que um é a acupuntura, né, que ele falou das agulhas de ouro, que é a escola. Fitoterapia chinesa, para quem não sabe, fitoterapia é o estudo das ervas, estudo e aplicação das ervas para a nossa saúde, né? Tem ali no livro, inclusive. Dietoterapia energética. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Que é a alimentação, né? Então, é o cuidado com a alimentação, alimentos que são de natureza quente, frio. Então, que tem um pouco a ver com, de repente, a parte lá da Índia, da do Ayurveda. Só que se você pensa na medicina chinesa, a gente tem um princípio que cada órgão do nosso corpo, ele tem um sabor diferente. Então, você tem o sabor que é mais doce, então representa a terra, que representa o baço. Então, eu estou, às vezes, com uma necessidade de uma deficiência, eu vou consumir mais alimentos que tenham relação. Mas isso um terapeuta, dentro de uma anamnese, né? Toda que é feita, que leva um tempinho, são muitas perguntas. Sim, esse assunto é muito rico. Aliás, deixa eu aproveitar que ele falou de alimentação. Para quem não conhece ainda, o Lucas não conhece, eu fiz um site chamado mundovegetariano.com.br, aonde eu falo dessa parte da alimentação, e tem uma curiosidade justamente
é sobre que benefícios determinados alimentos fazem para órgãos que são parecidos. Você conhecia isso? Não, isso Por exemplo, o tomate faz bem para o coração. As nozes fazem bem para o cérebro. Sim. E por aí, o aipo faz bem para o osso. Então, você vai ver que tem determinados alimentos que são exatamente o formato. Quer dizer, Deus foi tão didático e tão direto que ele fez, olha, você precisa comer isso para isso, né? Agora, a questão do doce e do salgado e do ácido, eu acho muito interessante, né? Então, quer dizer que você tô com vontade de comer muito chocolate. Agora está chegando a Páscoa. Qual que é o órgão que está deficiente de doce? Essa é uma pergunta boa, porque eu devoro em segundos chocolate. Não é que necessariamente ele esteja com uma deficiência. O baço, por exemplo, que é o elemento terra, ele tem esse sabor doce, então o desejo pelo doce, mas ele também rege os pensamentos obsessivos. Quando a gente fica muito no mental, muito no pensamento, você naturalmente pode ter um consumo maior desse órgão. Só que quando você pensa numa estrela de 5 pontas, né, e coloca cada órgão no seu lugar, o coração, o baço, o pulmão, os rins e o fígado, né? Então, eles se conectam. Então, se você tem uma deficiência de um órgão, você naturalmente vai gerar um desequilíbrio em todo o sistema. Então, é muito relativo falar que só porque você quer comer o doce que você está com uma deficiência. E ele é o responsável, o sistema baço, ele é responsável pela fabricação do sangue, que é aquilo que a gente nutre. A partir do momento que eu ponho o alimento na minha boca, eu já estou acionando esse sistema. Né? Então, e aí a gente tem as escalas dos horários específicos para você poder ter uma absorção maior dos alimentos, ou para o descanso, horários de recolhimento, enfim. E você até falou dos alimentos, né? A teoria dos 5 elementos. É muito legal, vale muito a pena conhecer. Então, aqui ele está falando justamente do elemento do fogo, do elemento terra, metal, água e madeira, que é considerado o fígado. Né? Então, e como eles se relacionam, então isso ajuda muito a compreender como o nosso organismo funciona. E às vezes, justamente por falta de conhecimento, a gente acha que é uma coisa e pode ser outra. Por isso a anamnese faz tanta diferença. Aqui a gente tem os canais dos meridianos, né? Os meridianos corporais. Então, a massagem, inclusive o Tuiná, ele atua nos meridianos corporais, em alguns acupontos, para alívio, né, de algumas patologias. Então, às vezes está com uma deficiência, então pode ter uma tonificação ou uma dispersão, como é feito nas agulhas também, só que a agulha aprofunda. Né? Então, gera essa liberação toda nos canais dos meridianos. Existem massagens para fazer isso, automassagens, e também existem justamente as práticas de Qigong para reequilibrar os sons que organizam e nutrem esses órgãos. Deixa eu só... Aí a gente chegou aqui na dietoterapia energética. O quarto pilar que ele já tinha falado é justamente a meditação, né? Que também está na medicina chinesa. E exercícios físicos, dentre eles o Qigong. Que é Qigong. E eu fiz, inclusive, antes de sair de casa, fui lá procurar no YouTube e fiz, e eu me senti bem mais energizada em pouco tempo que eu fiz o exercício, né? E explica um pouquinho o que é. Tem gente que não sabe o que é o Qi, nem o Kung. Qigong, ou Qigong, né? Só antes de falar o que é o Qigong, tem uma coisa que talvez não tenha sido acrescentada, que é o trabalho da Mocha Bustão. Não sei se você já ouviu falar, mas é justamente isso, são bastões de Artemisia que servem para tratamentos. Tem algumas escolas que utilizam, inclusive, mais essa linhagem. Então, na medicina chinesa tem alguns caminhos. Não todos utilizam todas essas tem vertentes. Também as ventosas. A ventosa. Tem a auriculoterapia, que são os pontos, porque são microsistemas. Tanto no pé, na reflexologia do pé, na aurículo, que é na orelha, você tem todo o sistema linkado
delicado. Então, você pode fazer reflexo. Então, eu posso estar acionando um ponto dentro da orelha justamente para pulmão, para fígado, para coluna, para cabeça. Aliás, o formato da orelha é o formato da coluna, não é? Você tem o formato da coluna. Tem gente que até brinca, né? Também tem o formato de um neném. Também. Né? Então, tá você vendo consegue como tá acionar. tudo... Tem até, inclusive, para quem não sabe, a gente quando faz massagem energética, que eu aprendi, falei para ele, eu aprendi, na verdade, massagem indiana e massagem energética. No pé, a gente tem todas as toxinas do corpo estão no pé e todos os órgãos do corpo estão no pé também. Sim. Então, tem pontos que a gente aperta no pé que estão direto. Por exemplo, se aperta um ponto, dói, é seu fígado, né? Às vezes pode ser, né? E também a coluna está toda desenhada no pé. Então, é um mundo incrível, né? Para quem gosta desse assunto, né? Eu acho fabuloso. Vamos lá. Sim, isso que você está falando é muito interessante, porque só para fazer um adendo nessa história do pé, na medicina chinesa, você tem os lados dos órgãos, né? Então, o fígado que fica do lado direito, você vai encontrar no pé direito. E o coração no pé esquerdo. Olha, isso eu não então, sabia. isso é muito interessante, porque na hora de fazer reflexo, realmente é um dos microsistemas que pode prever determinadas patologias. Então, antes dela se materializar no corpo de alguma outra forma, você consegue antever no microsistema. Por isso que tem gente que fala assim, reflexologia é dolorido. Dói, mas justamente um processo de liberação que acontece de todo o sistema. Eu nunca senti tanta dor. Eu falei para ele que eu amo fazer massagem. Eu vou me presentear semana que vem com a massagem dele, inclusive. Mas eu fiz uma vez, eu não sei se você já ouviu, você já fez massagem com os havaianos? Não. Os kahunas. Deve ser bem Nossa forte. Senhora! Você fala em dor. Ele descobriu pela lateral acho que foi aqui da perna, não sei se foi do pé, que eu estava com um problema no órgão X. E aí ele vai no nosso umbigo e ele é como se ele, tipo, como se ele tirasse, sabe, o desentupidor de pia do umbigo. Então você imagina a dor. Depois, assim, acho que é a massagem mais dolorida que eu fiz na vida, mas depois você sai leve, né? Como todas, sim. Mas é um processo bem delicado. Deixa eu fazer uma brincadeirinha com ele aqui, que eu trouxe um instrumento de radiestesia, e é só para vocês verem, sobre o Qi. Quem não sabe o que é Qi, eu vou falar o que é Qi, ele vai falar o que é Kong. O Qi é a energia vital que flui por esses meridianos que ele mostrou. Né? Na verdade, a gente chama de nadis também, né? Os nadis são 72 mil nadis? Ou 42 mil nadis? Os nadis, eles vêm mais da linha do hinduísmo. Do hinduísmo, mas é a mesma coisa no fim das contas. Só o nome que muda, né? Então, o Qi é essa energia que flui pelo nosso corpo, mas é a energia vital que está em tudo, né? Não está só na gente. E é o que é responsável pelo nosso equilíbrio ou pelo desequilíbrio, né? E é isso, o desequilíbrio que causa a doença. E o Kong, ou Kung, né? Sim, que é o movimento, né? Que é você direcionar justamente essa energia, né? Que a gente capta, que a gente está vivenciando em todos os movimentos, a gente está em contato com ela o tempo todo. Então, justamente o Qigong é essa prática de reequilíbrio da sua energia vital. Então, quando você direciona essa energia, você tem até alguns vídeos no YouTube muito legais, depois eu te passo, que é de mestres que têm um equilíbrio tão forte e uma práticas tão longas, né? Que você vê alguns alunos que tentam tirar ele do lugar, ele não sai do lugar e consegue direcionar isso para espaços, né? Tem uma história que a minha professora até comentou, vou trazer, Pode que falar. é bem legal, que era um mestre que morava num certo vilarejo e soltaram um touro e tinha uma criança, estava indo em direção à criança. Ele consegue empurrar esse touro cai sem tocar, né?
com essa energia do Qi. Por quê? É a concentração, é a integração e o equilíbrio pleno, sem distrações. Nós vivemos em um mundo de muitas distrações. Então, o nosso Qi dispersa. A gente perde muita energia com muita facilidade. O Qigong é você reequilibrar essa energia. E aí vem os meridianos, que às vezes você pode estar com excesso de raiva, de tristeza, de medo, né? Então, como que eu equilibro todos esses meridianos com essa concentração de movimentos suaves que pode uma criança a um idoso pode fazer práticas de Qigong, né? Então eu recomendo inclusive a Lu de Carvalho da Sociedade Taoísta, que ela é maravilhosa. Isso que é um aluno leal, fiel, né? Tem que falar dos mestres. Claro, claro. Então eu vou fazer uma brincadeira com ele. Para quem não conhece, isso aqui se chama Dual Road. A gente está num lugar que está cheio de aparelho elétrico e ele mede a energia do lugar. Então, tem a ver com as varetinhas que usavam para descobrir água, ouro, enfim, né? Metais preciosos e tal. Aí eu vou colocar nele e aí vai aparecer aqui no... Deixa eu virar para cá para vocês verem. Vamos ver se a energia dele tá boa mesmo. Porque a energia aqui do lugar, ó, tá péssima, tá vendo? A energia tá fechada, ó. Aí vamos colocar lá nele. Ele disse que ele fez hoje eu esqueci o nome, Qigong. Ó, gente. Tá vendo? A energia não mente, olha que legal. Vê a minha. Vejo sim. Eu fiz também. É só você segurar. Isso, segura uma do lado da outra. Isso. A minha tá mais ou menos, né? Tá equilibrada, mas não tá aberta que nem a dele. Eu preciso treinar mais. Mas pelo menos não tá fechado. Abriu agora. Mas já que você comentou isso, o que é legal dentro das práticas de Qigong? A frequência que a gente faz. Por exemplo, você fez uma vez, você já sentiu uma coisinha. Sim. Imagina se você tem uma prática habitual. Então, você vai conseguir justamente trazer essa percepção. Sim. E o Qigong traz muito a sensação do calor, muitas vezes, né? Então, você está desobstruindo, como você falou dos nadis, os canais dos meridianos. Então, o Qi fluindo no seu corpo e para além do seu corpo. Sim. Voltando para o vazio, que dentro da linguagem do taoísmo, que é de onde nascem todas as coisas. Então, as pessoas às vezes têm medo do vazio, mas é de lá, dentro da linguagem chinesa, da onde nascem todas as coisas. O vazio primordial. Eu acho lindo esse termo. E é muito bonito porque você consegue na verdade, se esvaziar para nascer, né, para outras coisas. Então, a criatividade vem, a clareza vem. Então, esse reequilíbrio da própria essência, né, nos seus dantians, que eles chamam, né, que são as aberturas do Shen, da mente, do coração e do baixo ventre. Então, essa respiração, inclusive, alongada, básico, respiração. No Qi, você está sempre movendo o corpo com a respiração no Qigong. É interessante. Tem um detalhe importante, né? Dependendo do que a gente come, a nossa energia fica boa ou ruim. Eu estava me entupindo de chocolate esses dias. Então, minha energia também não estava muito boa por causa disso. Agora, tem uma questão aqui, deixa eu voltar aqui para falar. Cadê? O que era que eu ia falar? É tanta coisa. Que era, o que eu estava falando do exercício que você falou, do vazio, né? Estava falando do vazio, das práticas, mas eu agora não sei que parte que a gente ia pegar. Sabe quando você lembra de uma coisa e depois esquece? Aconteceu isso agora. Mas enfim, vamos voltar para cá. Queria falar também sobre... A gente conhece, tem pessoas em comum, né? Sim. Do Chandra, por exemplo. Conta um pouquinho da sua... O Ashram Matri Surya. Ele trabalha... Você trabalha lá há 2 anos, né? Eu tô, na verdade, o Ashram, ele tem um processo muito lindo. Deixa eu passar para você.
Depois eu lembro o que eu ia falar. O espaço se chama Ashram Matrissúria, fica em São Roque. É um espaço belíssimo, lindíssimo. Você teve o prazer de conhecer. Eu fui, inclusive fui no aniversário dele. Eu fui muito privilegiada, né, de estar lá no aniversário dele. Esse domingo mesmo eu estava lá. Eles criaram um ambulatório, foi o 28º ambulatório, que é um trabalho social a valores populares, justamente para que as pessoas possam experimentar, onde terapeutas se disponibilizam para atender as pessoas, né, que se inscrevem e tal. Lá também tem camas de cristais, tem, enfim. Eu posso participar. Muito, né? pode, como sim. terapeuta, vou adorar estar lá com vocês. Só falar com a Súria, né, com o pessoal do Ashram, que inclusive tem um coração gigante, vão receber todo mundo que for lá conhecer. Com certeza será muito bem resolvido. Inclusive, eu já joguei tarô para a Súria. Olha que honra, legal. Né? E lá é um lugar magnífico mesmo. Eu fui quando eles estavam começando a construir essa parte toda. Já deve ter evoluído muito, né? Faz uns 4 ou 5 anos, já né? Tá bem. E ele também conhece a gente tem outra pessoa em comum, que é o Renato do Luzeiro, né? Sim. Que ele podia trazer o Renato aqui para falar, inclusive, né? Falar do xamanismo, né? Dessa parte também que é tão importante. Eu sei que a gente acaba falou um pouco da medicina chinesa, mas a vida, ela é feita de inúmeros caminhos e incluir esses caminhos trazem para nós justamente uma expansão daquilo que a gente é, né? A gente reconhece fora o que existe dentro. Sim, você falou, a gente estava conversando antes de começar a gravar o podcast, e ele falou disso de geralmente quem é terapeuta, deixa eu virar aqui um pouquinho. Quem é terapeuta aprende uma série de técnicas e depois cria a sua própria identidade com as técnicas que aprende, né? Então eu falo que a gente faz uma espécie de salada de fruta com tudo aquilo que a gente aprende e vai direcionar para o paciente aquilo que ele precisa, porque cada corpo é um corpo, apesar da gente ter os mesmos órgãos, cada pessoa tem uma questão espiritual ligada aos órgãos também, né? Que precisa ser curada. Então, e quanto mais você aprende, mais você vai ter uma visão holística. Exatamente. Né? Daquela pessoa, daquele atendimento. E eu comentei com ele sobre esse ponto, né? Que esse ponto aqui, quando você tem medo de mudança, ele costuma doer. Fala um pouquinho dos pontos que você acha curiosos, assim, só para dar um gostinho para as pessoas. Vou falar um pouco assim de alguns pontos mais amplos, que são bem comuns. Por exemplo, os braços em geral, eles passam o meridiano do coração, do pericárdio, né, do pulmão, que fala de tristeza, fala de euforia, vai falar sobre os intestinos, né, nas vísceras, porque são órgãos e vísceras, né? Então o canal passa por dentro, são os órgãos vitais e as vísceras sobem pela parte superior. Mas, em geral, no atendimento, eu relaciono os braços ao dar e receber. Então, como que está esse meu equilíbrio de troca nessa minha proporção entre dar e receber, entre o fazer, né? Então, cada parte do corpo vai falar de um aspecto da nossa vida. E conhecer esses pontos auxilia para que a gente possa se reconhecer e entender que o que aparece está tentando sinalizar algo. Então, por exemplo, eu posso estar com dor nas minhas costelas. O que as costelas falam, dependendo da região que tá passando um canal ali também. Mas, em geral, as costelas elas não estão protegendo nos nossos órgãos internos. Então, como eu me sinto protegido ou desprotegido, então a lombar, que é um clássico, muita gente aí tem questão de lombar, eu pego muitos pacientes com essas questões, fala um pouquinho dos rins, medo, né? Então, às vezes é um medo, as águas do corpo, o canal da bexiga que passa pelas costas. Então, medo, quais são os medos que me atingem, né? Então, deixa eu olhar para isso com uma certa atenção. E uma coisa que eu falo presta atenção e respira na dor. Né? Porque quando você respira na dor, você está mandando atenção para aquele lugar e dali talvez emerjam memórias. O que emerge? E quando você acessa uma memória, você tem a chance de trabalhar a força do querer, que eu gostaria de ter dito e não disse, gostaria de ter feito e não fiz. E aí você tem a chance de ressignificar aquilo. Você não muda a história, mas muda o olhar sobre ela. E quando você muda esse olhar, você consegue justamente trazer uma nova forma de interagir. Senão a gente fica repetindo os padrões
repetitivos, né? Sabe esses ciclos viciosos da vida? Então, eles acontecem porque eu não passei naquela lição. E aí o corpo vem e te diz, olha aqui, ó, sobre o fazer. De repente, né, na visão sistêmica, a gente divide o corpo, tem o masculino e o feminino. Eu falei sobre isso outro dia. Vê se eu tô certa. O lado direito é o masculino. O lado esquerdo é o feminino. Isso. Eu fiz o curso de linguagem do corpo da Cristina Cairo. Sim. E aí aqui o queixo é a nossa infância. Você aprendeu isso aqui? Aqui é a adolescência, aqui é a velhice. Sim. Ou é o contrário? Tem essa relação. É aquilo que eu falei lá, que a gente estava conversando um pouquinho lá fora, que são tem inúmeras abordagens. Então, não excluir as abordagens, mas completar, agregar. Porque tem algumas linguagens também que falam que a parte inferior dos dentes vão falar sobre a personalidade. Então, que é aquilo que se move, né? A gente tem a mandíbula que se move. Sim, sim. Então, fala dessa personalidade que se relaciona justamente a isso que você está falando. A parte superior vai falar de ancestralidade. Então, quando cada dente, né, fala de um aspecto também. Por isso que falam que quando a gente sonha que perdeu os dentes, é que alguém pode morrer, né? Pode ser, sim. E a Cristina Cairo fala um pouco sobre isso também. Você estudou com ela também? Não, mas eu já vi muitas coisas dela. E realmente são preciosidades de autoconhecimento. Eu me considero um curioso desde muito criança. Então, eu assim, também. que faz a gente tem uma história desenvolver. interessante para contar. Me fala um pouquinho da sua infância, né? Das suas visões ou do que você sentia com relação ao mundo. Sim. E depois dessa passagem que você teve, né, que você me contou aí, que te deu um despertar, né? Sim. Na verdade, foi para despertar. Eu desde muito novo, minha mãe falava que me colocava no cantinho assim e eu ficava super quietinho vendo as coisas, mas eu me lembro de ver pequenos seres, né? E hoje, na época, minha família era evangélica, então tudo era meio demonizado, então... Mas você via duende, essas coisas? Eu acredito em tudo. Seres, mas não... Forma levemente fadas, humanoides, mas às vezes meio elementais. animalê. Exatamente. Hoje eu sei que são elementais, mas na época eu não sabia. Tá. Mas eram meus amigos, porque Sim. era com eles que eu brincava, eu via eles nas flores, eu tinha coleção de pedras, porque eu sempre me conectei a pedras. Eu também adoro. Então, auxiliava muito. E com 3 anos de idade, brincando com os meus irmãos, eles pularam num saco de cal e eu fiquei cego por um mês. E minha mãe correu, lavou meus olhos, foi tudo muito intenso. Mas Você tem quantos irmãos? Eu tenho um irmão e uma irmã mais velhos, 1 ano de diferença mais ou menos. E eu lembro que a partir dali foi onde eu tenho memórias de 3 anos de idade, impressionante. Foi onde abriu uma determinada visão mais ampla ainda para mim. Só que aí eu tive muito medo, enfim, no começo. Claro. E aí depois eu fui entendendo muitas coisas. Então, sonho muito, vejo algumas coisas. Quando eu toco, as pessoas muitas vezes veem cores, formas, que é aquilo que eu te contei. Imagens. E ainda estou aprendendo a assimilar tudo isso. Né? E eu acho que cada coisa que você vai estudando e passando, você vai entendendo. Mas sem ficar também impressionado demais. Sim. Tem que absorver. A gente tem que aprender a lidar com tudo isso com naturalidade, né? E ele teve uma experiência também que... Como que é IQM, que é a experiência de quase morte. Nossa, eu tinha uma época que eu via muito filme, muitos documentários, na verdade, sobre isso. O que eu acho interessante é que as pessoas que têm essa oportunidade, que não deve ser fácil, elas têm realmente um contato maior com algo extraordinário. Acho que seria bem essa palavra certa, né? Fala um pouquinho sobre isso. Foi uma vez que eu morava aqui em São Paulo, na Bela Vista, e eu fui dar uma aula no Ibirapuera, uma aula aberta, né, com o pessoal colaborativo. Aula do Ticum? Não. É aula de expressão corporal, de liberdade expressiva. E aí eu tava retornando para casa, bike em São Paulo, a gente sabe que nem sempre é tão fácil, tomem cuidado. Retornando, eu estava na Avenida Paulista e eu tinha um lugar para ir no final da Avenida Paulista. E aí me veio uma voz, por isso ouçam a intuição que vem de um corpo superior, que nunca falha. Vai para aquele lugar que você precisa ir, ali no final da Paulista. Aí eu vou passar em casa, moro a 3 quadras ali, morava a 3 quadras da Paulista. E quando eu tomo um banho, como alguma coisa e vou. Não cheguei em casa. Então, retornando, um carro me dá um choque na bicicleta e eu mergulho no chão.
batendo o rosto, né? Tive mais escoriações e quebrei o rádio, né, no braço. Mas eu apaguei na calçada. E aí, quando eu me dei conta, já tava bombeiro, enfim, já tinham chegado as pessoas, mas eu tive pra mim foi um tempo muito longo, mas foi, de acordo com eles, foi relativamente rápido, onde eu via o meu corpo, né, ali, e de repente um clarão luminoso, que eu acho que é uma coisa Que é o que túnel, hoje, né, que acho que falam. por cuidar da espiritualidade um pouco, desde muito novo, eu entendi que tinha alguma coisa, mas logo eu retornei. Só que eu retornei completamente diferente do que era o Lucas anterior. Então, a reflexão da vida e das coisas, elas se modificaram. Meu olhar se modificou sobre isso. E foi uma experiência que até hoje, quando eu lembro, tanto é que eu falo assim, as pessoas, não, aquele motorista... Pra mim, eu falei assim, bom, você não se ouviu e teve uma experiência ali para de repente te abrir. É o que a gente falou um pouquinho atrás. A gente não sabe o porquê que determinados saberes, situações acontecem com a gente. Então, mas que transformam a gente naquilo que a gente precisa ser para nós e para o mundo. Mas aí vem um questionamento. A sua intuição falou para você ir para outro lado, mas você estava predestinado a ir para aquele lado para acontecer isso contigo, para que você tivesse esse desenvolvimento espiritual. Sim. Então, tem vezes que a nossa teimosia em seguir a nossa intuição nos leva para onde a gente tem que ir também. Sim. Né? Porque tinha que acontecer isso contigo. Sim. Tanto é que tiveram vezes que eu segui a intuição e me dei super bem, na verdade. Né? Mas hoje em dia eu presto muita atenção nos sinais. Mas tem situações que são para acontecer daquele jeito. Então a gente precisa passar pelo sofrimento, às vezes, porque é o que eu falo, né? Que tem alguém olhando de cima, né? Então, Deus, né? Os nossos anjos da guarda, enfim, a nossa vida... E a gente tem que se auto-observar de cima também. Exatamente. Para ver para onde que a gente está indo, né? Isso é bem interessante. Deixa eu ver aqui, eu queria jogar... Quanto tempo que a gente tem ainda? 25 minutos. Tá. Vamos começar os tarôs? Pode de repente, ser, e depois pode a gente... ser. Em vez de terminar com os tarôs, a gente introduz os tarôs agora e depois a gente continua a conversa. Sim, sim. Pode ser? Então vamos lá. Deixa eu virar aqui. Eu não gosto de nada igual. Eu gosto de variar. Aliás, meus dias nunca são iguais. Mas isso é maravilhoso. Eu acho, nunca são iguais. Eu achei que você tem a carinha do Oráculo da Iluminação. Você deve conhecer. Você conhece? Isso. Tá. Eu não indiquei para vocês, esqueci de indicar. Eu fiz um curso de EMF. Olá, tudo bom? Eu fiz um curso de EMF, que é também... a gente tem alguns exercícios aqui que fazem essa conexão, trabalham com Qi e fazem uma conexão com o sistema, a gente chama de axional do planeta. Então, você trabalha presente, passado, futuro, e você também está se interligando com o Taurus, né? Que é aquela energia que parece o Nugget. Como é que é? É o Nugget, não é? Não é o Nugget. É aquela energia que circula de dono, dentro para fora. Parece o Donuts. Parece o Donuts. Então, eu trouxe também o tarô de Osho para a gente jogar. Maravilhoso. E essas cartas. Tira uma cartinha de cada do I Ching. Esse aqui, vamos lá. Hoje eu vim bem equipado. Esse aqui acho que não vai dar pra gente jogar aqui. A gente joga outro dia. E lembrando que essa mensagem não é só para ele, é para todo mundo que está assistindo. Todos que acessam, né? Tem ali um porquê de Acessa estar a ali. energia. Vamos lá. Tira um de cada, é isso? Saiu água, abismo, perigo, pântano, lago e compensação feliz. Meu Deus, que alegria. Regulamentação.
O momento exige a criação de leis e normas. Contudo, existe perigo de se houver prazer e escárnios envolvidos nessa criação. Quer dizer, quando a gente vai para o exagero, né? Regulamentos severos e difíceis não atingirão seus objetivos. Aqui é o equilíbrio. Na verdade, está falando para ter equilíbrio em tudo, né? Muito interessante. Aí você tirou... Olha que legal, que bonitinha essa carta. O cavaleiro. O I Ching também. A aproximação. Deixe que as pessoas se aproximem. Haverá 8 meses de boa sorte. Oba, é pra gente, né? Pra mim também. É pra ele também. Durante os quais devem se assentar as bases para um futuro sólido. Muito bom. É muito interessante quando vem essas informações, né? Porque seguir às vezes, essa parece que o tarô, né? O tarô, os oráculos, eles trazem justamente pequenas dicas, né? De momentos que a gente às vezes não está atento, não está no presente, então aí foge um pouquinho. Está desconectado e aí o tarô ajuda a gente a se reconectar. Exatamente, né? Uma ferramenta de autoconhecimento. Eu acho maravilhoso. Verdade. Ele usa, inclusive. Eu uso o tarô dentro do meu trabalho. Na verdade, fala só um pouquinho como que funciona, tá? A terapia integrativa une corpo, mente e espírito. Então, nessa união, numa sessão, a pessoa traz as questões dela, a gente faz a liberação física, eu vou falando sobre o que cada parte do corpo se relaciona e deixando emergir as memórias, porque através do olhar da memória você ressignifica. A nossa mente, ela é atemporal. Então, o que acontece? Toda vez que você lembra de um evento feliz, o seu organismo libera uma série de substâncias químicas que melhoram cada vez mais o seu organismo. Ou uma triste, quando a gente fica muito apegado naquelas situações adversas da vida, ele acidifica o nosso organismo. Se retrai, né? Exatamente. Também. Ele se... Contrai, ou então gera aquela angústia e pode gerar depressões, ansiedades. Então, tudo isso que acontece pode emergir dentro de uma sessão. E aí, o meu papel justamente através do corpo, que é memória, as nossas memórias de tudo que aconteceu na nossa vida ficam impregnadas no corpo. Então, quando você acessa... vou falar do braço, do dar e receber. Então, estou acionando lá, nossa, faltou carinho, faltou atenção, ou eu sinto que eu estou dando demais, ou estou dando de menos. Cada pessoa traz uma história. Ela tem a chance de olhar e ressignificar aquilo, tá? Aí a gente faz a liberação, faz as respirações, depois o preenchimento positivo, né? Então, isso é muito importante, porque muitas terapias ressignificam em cima... sem esvaziar. Primeiro eu esvazio para poder ressignificar. Senão o que acontece? Você não tem uma ressignificação efetiva. Você, em uma semana, 2, um mês, você está de volta com a mesma questão. Quando eu acesso essa informação e ressignifico verdadeiramente, eu preciso ter esvaziado e ressignificar e perceber no mundo. Sempre percebendo, eu sempre nas sessões pergunto, vou colocando, né? Perceba como é sentir a fala, né? Eu trago muito para a fala, para a pessoa poder se expressar, essa parte da força do querer. E no final das sessões, eu ainda abro uma série de cartas para complementar aquilo. E é impressionante, Cris. É incrível. A resposta que vem da própria pessoa que tirou, ela fala, nossa, tudo a ver com o que a gente trabalhou, enfim. Sempre tem. Então, isso é muito mágico, poder unir essas ferramentas que elas aparecem na nossa vida para poder colaborar, né? Então, eu atuo nessa questão dos meridianos. Aliás, você trouxe tarô, você não quer mostrar pra gente? Aí você tira pra mim também. Quer dizer, vai ser pra nós, né? Sim. Tudo aqui é pra nós. Eu vou fazer assim, vou abrir uma do mitológico e uma da sistêmica, já que a gente tá falando de sistêmico também. Quem não conhece, constelação familiar. Vamos ver como é que ele interpreta, como é que ele lê a carta. Sim, vamos lá. Você pode tirar uma cartinha dessa e vamos tirar uma fez um super sucesso a entrevista de constelação. Constelação eu gosto muito, sou suspeito. Nossa. Qual foi a carta? Do Pono Sinto Pono. muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Algo essencial para todos os seres humanos. Sim. E principalmente a gente
tem uma sociedade que coloca muito isso para fora, mas para dentro, para nós mesmos, conosco mesmo. Quanto a gente se cobra, quanto a gente não se perdoa por coisas que a gente faz ou pelas coisas que a gente vive. Então isso é importante. Agora complementa, tirando uma carta do mitológico para ver o que sai. Vamos lá. Por que eu tirei o Ho'oponopono ali? O que precisa Aí eu falei dos ser havaianos. visto? Nossa, saiu o diabo. Sai justamente o arcano 15. Pensamentos obsessivos. A carta do diabo, pensamentos obsessivos, manipulação. Mas Sim. também muito mal visto e às vezes mal interpretado. A carta do diabo também fala sobre poder, né? Então Sucesso também. Poder, sucesso, da vitalidade, mas está falando sobre essa questão muitas vezes que a gente não percebe sendo manipulado, né, nas situações ou manipulando determinadas situações de forma equivocada muitas vezes. Só que aqui na carta do mitológico, quem é ele? O deus Pan. O deus Pan tocava sua flauta e conduzia as pessoas, né? Tem essa questão, lógico, da luxúria, do sexo, enfim. Mas tem essa questão desse poder, que o poder em si não é mal. Mal é o uso que é feito, né? É uma energia que é neutra, mas quando você utiliza de forma sábia, você pode direcionar. Eu posso manipular massas para jogarem de um penhasco ou para se iluminarem. É verdade. Eu falo muito sobre isso. Eu tive, nós temos, né? Você com certeza, mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito poderosas durante a vida. E quando eu estou com elas, eu sempre tento passar alguma coisa boa para que elas disseminem para os outros, né? Então, isso é uma maneira de lidar com o poder indiretamente, né? Falando sobre meio ambiente, falando sobre bons hábitos. Então, você está lidando com o poder, mas de uma maneira, né, a gerar algo construtivo, né? Sim, isso e é muito legal isso que você falou, porque Gurdjieff, ele traz um antigo místico, né? Quando você pega para estudar um pouquinho, ele fala justamente sobre isso. Todo conhecimento que você adquire, o ideal é que você passe adiante para que novos conhecimentos venham. É uma coisa que eu trabalho nas terapias também, de desapego, né? Desapegue daquele conhecimento, entregue um pouco do que você adquiriu, porque é uma forma de você se abrir para novos saberes. Sim. Então isso, de disseminar o conhecimento de forma positiva, porque é aquela história dos ecos, né? Então, a partir do momento que você joga uma pedra no lago, você vê uma parte desses ecos, mas a gente não vê até onde aquilo vai. Então, por isso que é muito importante, eu sempre falo que é muito importante você acreditar que você tem poder para modificar a sua realidade e a realidade dos outros. Você acreditar nesse poder, né? Agora a gente está meio com pressa. Sim. Qual que você prefere? Vou tirar um ou outro, que ainda tem que tirar esse aqui dos alquimistas. Tá bom. Pode ser o do Osho. Ou da iluminação que você falou no começo, a primeira que veio. Eu gosto bom, da porque primeira. esse aqui ele já está acostumado. Do Osho eu já leio também. Então vamos dar a iluminação. Vamos lá. Tirar uma cartinha. Vamos lá. Deixa eu só olhar aqui. É que esses assuntos são tão incríveis, eu amo, né? Senão não estaria fazendo podcast. A gente vai embora, eu sou assim também. A gente pode ficar o dia inteiro falando, né? Vamos lá. Tcharam. O que eu acabei de falar, gente? Olha isso. Olha o que saiu. Criação de realidade. Meu Deus. Olha isso, gente. Cocriamos, né? Eu acabei de falar que a gente tem que acreditar no poder que a gente tem de criar a realidade. Então, e usar o nosso poder com sabedoria, né? Para influenciar beneficamente as outras pessoas. Quer ver? Vamos só ver aqui. Criação de realidade. Criação. Deve estar na letra C. Aqui, achei. Nosso ser é ilimitado. Com os nossos pensamentos e sentimentos puros, podemos criar qualquer realidade que escolhemos focar com a nossa atenção. Se podemos sonhar com algo, então podemos construí-lo. Tinha uma época que eu vendia Mercedes-Benz pelo protótipo. O carro não tinha sido nem criado ainda, já estava vendendo com a fotinho, enfim, né? E nosso potencial criativo é uma energia dinâmica e poderosa que existe para elevar nossa experiência na Terra. Está disponível para atrair o que você deseja.
e confiar que, em muitos planos que o divino tem um campo de abundância ilimitado para criar qualquer realidade que envolva amor e paz. Se você tirou essa carta é porque seu caminho neste momento está preenchido com essa energia. Muito bem. Se conecte com ela, permita que sua força se abra e derrube as suas defesas e seus medos para atuar no seu verdadeiro potencial de experiência divina, criativa, e corra atrás dos seus maiores sonhos. Se você vibra um sonho de amor e paz, você atrai amor e paz. Muito bem. Assim é. Incrível, né? E agora eu vou tirar esse outro aqui, que é o que eu sempre tiro. Eu nem falei de alquimia, mas eu estou estudando alquimia, estou estudando com mais profundidade agora. E vou trazer cada vez mais o tema da alquimia, que eu amo também. Mas por enquanto a gente vai ficar... Não, você vai tirar isso aqui primeiro. A gente vai ficar com esse livrinho aqui. Eu acho que é o sol. É o sol. É o círculo. Vamos ver. Deixa eu mostrar aqui. Ele tirou a bolinha, o círculo. Vamos lá. Muito legal que você está estudando alquimia. É uma das minhas áreas de curiosidade e estudo há um tempo também. E é muito legal entender que essa alquimia ela acontece em vários níveis, né? Sim. Então ajuda a se conhecer, né? Cada vez mais. Eu estou estudando com o Joel Aleixo. Que legal. E estou querendo ver se eu consigo fazer o curso de um outro rapaz que se chama Yuri Mocelin, você já ouviu falar? Alquimia das Artes. É incrível, incrível. Os dois são incríveis. E se bobear, eu faço milhões de cursos. O iniciado é o que a gente está falando. Busque novas aventuras, siga um caminho natural, deixe que a experiência seja seu guia. O iniciado é o alquimista no começo da busca, como a lua no começo do ciclo. A escuridão nessa fase lunar é resultado da passagem da Lua pela sombra da Terra. Simbolicamente, esse acontecimento reúne a mente lunar inconsciente à matéria física terrena. Você está no começo de um novo ciclo alquímico, em que a intuição pode ser utilizada para transformar o mundo material. Tá vendo que, de novo, fala a mesma coisa. E não sei se vocês separaram que se repetiu a mesma coisa 3 vezes, né? Sim. Vida nova e luz começam a crescer no interior. Muitos segredos ainda estão por serem decifrados e pode haver obstáculos a superar. Sempre tem, né? Mas esse estágio da iniciação é um momento poderoso e extraordinário. Talvez você procure um mestre ou um guia, que eu acabei de falar, que eu estou buscando novos mestres, e reúna mais informações que te ajudem a interpretar os sinais que encontra ao longo do caminho. Sua intuição e impulsos inconscientes têm grande força aqui. Não fique desencorajado se o caminho à frente parecer longo e árduo. Mantenha-se concentrado em seu objetivo e o caminho será iluminado. A alquimia é sempre um processo de transformação, procura e novos começos. Cada passo contém lições valiosas. Abra os olhos, a mente e o coração para que o universo possa lhe oferecer ao longo do caminho e observe a sabedoria do mundo cotidiano à sua volta, ou seja, fiquem atentos aos sinais. Olha a mensagem preciosa, né? Incrível. Bom, Lucas, amei te receber aqui. Obrigada. Obrigada por te conhecer em primeiro lugar, né? Por você ter aceito. E se você quiser deixar um recadinho para as pessoas aqui, pode deixar. Primeiramente, agradecendo a você, Cris. A gente se conheceu mais profundamente um pouquinho agora. Espero que a gente, na verdade, refine cada vez mais esse nosso conhecer, porque também é se autoconhecer, conhecer o outro. O ser humano é um ser social. Um recado que eu deixo aqui, na verdade, além dessa gratidão de vivenciar esse momento, é de que possamos estar cada vez mais integrados à nossa essência, à nossa respiração, que é a chave que a gente tanto precisa e às vezes deixa de lado. Então, se reconecte à sua natureza, porque a gente vive num mundo de normalidade e normalidade é aquilo que a gente se habitua, natureza é aquilo que a gente é. Que a gente possa se conectar cada vez mais à natureza, tanto ao verde, às matas, às praias, enfim, como a nossa natureza essencial, respirando e se acolhendo, se percebendo e sendo quem a gente é. Independente dos caminhos terapêuticos que você escolha, todos são válidos. Então, muito grato. Muito obrigada. Muito grato.
Beijinho. Beijos.